Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Rose Santo, estou chegando agora no YouTube e estou aqui por um único objetivo: ajudar a tornar a tua vida melhor. Sendo um pouquinho mais ousada, muito melhor. Seja por meio do meu conhecimento, seja por meio das minhas experiências. Eu sou especialista em neurociência do comportamento, psicologia positiva e mindfulness. E eu quero trazer o conhecimento, as informações úteis que possam servir à tua vida para ajudar a resolver teus desafios. Isso é o que vamos falar muito aqui, de desafios, de dúvidas, de medos, de emoções, de sentimentos, porque as minhas histórias que eu quero compartilhar com você, elas são únicas, são a maneira que eu vivi é minha, é particular. Só eu sei o que eu passei, o que eu vivi, assim como você. A minha história é única, eu sou única, assim como você. Você é único, a sua história é única, mas em alguns pontos nós nos conectamos, como por exemplo, nas emoções. Se você sente medo, eu também sinto medo. Se você sente alegria, eu também sinto alegria. Se você sente tristeza, eu também sinto tristeza. Essas são emoções básicas do ser humano. Às vezes você pode estar aí pensando: ah, mas por que que eu tenho tanto medo? Ah, mas por que que eu sofro tanto? Ah, mas você já pode compreender que, sendo humano, tratando-se de ser humano, tem emoções. É um pacotinho que a gente traz de fábrica e não tem como fugir. As emoções vão dominar a nossa vida do berço ao túmulo. E quanto mais nós soubermos administrar, mais felizes seremos, mais equilíbrio emocional, mais paz teremos na nossa vida. Aliás, 6 emoções básicas, segundo os melhores autores, são a raiva, o medo, a alegria, a tristeza, surpresa e nojo. Tem inúmeras, tem diversas, mas as principais são essas. E a primeira história que eu quero contar para você, do que eu já vivenciei, e depois eu trago a ciência para complementar e para fundamentar, é sobre ansiedade. O tema de hoje é ansiedade. Mas antes, como é meu primeiro vídeo, eu quero contextualizar um pouquinho mais. Eu quero te contar a minha história, a minha origem, um breve resumo, é claro, porque aos pouquinhos eu vou te contando. Tem muita coisa no meio do caminho. Quem já passou aqui dos 4.0, tem uma grande história, você pode imaginar. E da onde eu vim, onde eu nasci? Eu nasci lá no interior, lá na roça. Não sei se você é da roça, se você conhece, mas certamente você sabe o que é. Então eu nasci lá no interior, numa vida bem simples, bem modesta, tão simples para você ter uma ideia, que não tinha nem energia elétrica. Naquela época se usava aquelas lamparinas, sabe, com com gás. Você colocava querosene, na época era querosene, a gente chamava de lampião, e era assim que eram iluminadas as nossas noites. Para você ter uma ideia, onde eu nasci, como foi os meus primeiros meses, anos de vida. E aí eu fui crescendo, me desenvolvendo, ajudava a minha família ali no lar, fazer os serviços da casa, ajudava na roça à medida que eu podia. Fui estudando, esse é um ponto que eu quero ressaltar. Graças a Deus, meus pais sempre me colocaram no caminho do estudo. E na minha localidade, lá no interior, só tinha até a quarta série. E eu estudei até a quarta série e depois, para continuar as outras séries, eu precisava me deslocar um pouco mais longe, 5 km, 5 quilômetros de distância da minha residência. E eu comecei indo estudar a pé nessa outra escola para começar a partir da quinta série. E
Esse período foi um período que me marcou bastante, porque não foi fácil você caminhar 5 quilômetros, estrada de chão, e ir e voltar dava 10 quilômetros. E num dado momento, eu precisei sair de casa para facilitar um pouco mais a minha vida. E aí, aos 11 anos, eu saí de casa para ficar mais perto desse colégio, dessa escola. E aí começou a melhorar a minha vida. E por conta disso, eu trabalhava ali na casa dos meus padrinhos, em serviços domésticos, ajudava ali a cuidar da casa e ganhava uns trocados também. E assim fui me desenvolvendo. Aos 15 anos, eu cheguei aqui na cidade onde eu moro hoje, me estabeleci, continuei estudando, casei, me formei. Num primeiro momento fiz direito, me tornei advogada e depois eu tinha uma queda por concurso público, até que um dia eu parei, estudei e passei num concurso público. Inclusive, eu ainda exerço um cargo e, paralelo a isso, quando eu cheguei aos 40 anos de idade, ocorreu uma mudança radical na minha vida. E aí chega a fase da ansiedade. Essa fase foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma fase onde eu experienciei a ansiedade e eu descrevo como uma fase horrível, que eu jamais quero viver de novo. Eu nunca imaginei que ia passar por aquilo ali, por isso que foi mais difícil eu dar conta do recado. E eu vou te contar como tudo isso aconteceu. Naquela época eu estava passando pelo menos por 4 desafios. Eu estava com um irmão com câncer, eu estava vivendo um relacionamento ruim, eu estava no meu trabalho com uma mudança, uma reorganização, onde de uma hora para outra nós recebemos 30.000 processos para administrar. E também eu tinha voltado a estudar para um outro cargo público. Eu já estava num cargo público e eu queria um cargo maior, eu queria ascender para um outro cargo. E por conta disso eu tinha voltado a estudar doidamente. Eu quase não tinha tempo para descansar. Eu levantava muito cedo para estudar, depois ia para o meu trabalho, cumprir meu expediente, voltava, tomava um banho, comia alguma coisa e ia estudar de novo. E paralelo a isso, todas as outras coisas acontecendo e eu querendo dar conta do recado. Eu estava indo dormir, para você ter uma ideia, com fones de ouvido, porque tinha uma informação que, embora eu não pudesse estudar, estudava o que eu podia até meia-noite, mais ou menos, e aí o que eu não conseguia, eu ligava o fone de ouvido para ficar ouvindo as aulas durante a noite, porque eu tinha uma informação que o meu subconsciente ia gravando. Hoje eu entendo que era uma loucura o que eu fiz, mas enfim, eu fiz tudo isso. Até que chegou um determinado dia, eu estava nessa rotina exausta, nessa rotina a milhão, e chegou um determinado dia e eu me desentendi com uma pessoa. Eu tive uma briga, falando popularmente aqui, mas foi uma discussão. E eu já estava no meu limite, eu já estava no meu extremo, estava exigindo do meu organismo, corpo e mente, o máximo. E naquele dia, naquela discussão, eu não consegui me controlar. E aí foi a pior situação que eu também já enfrentei na minha vida, porque eu perdi o equilíbrio emocional. E quando eu perdi o equilíbrio emocional, quando eu tive uma raiva gigante, que eu fiquei a ponto de matar aquela pessoa que estava na minha frente, eu senti o meu organismo naquele momento, naquele exato momento daquela discussão, eu senti que alguma coisa tinha desregulado dentro de mim. No meu corpo foi uma descarga de adrenalina tão grande, adrenalina, noradrenalina, cortisol tão grande, tão potente, que eu não consegui mais me acalmar. A partir daquela noite, eu não consegui mais dormir.
Você acredita nisso? A partir daquela noite eu não consegui mais dormir. A partir daquele fato que aconteceu durante o dia, à noite eu não consegui mais dormir. E eu não dormi uma noite, eu não dormi 2 noites, eu não dormi 3 noites. E já começou a coisa a degringolar. Você pode imaginar o que é não dormir. E aí começou a saga, porque eu comecei a não dormir bem e num primeiro momento ainda estava dando conta, só que poucos dias já começou a desregular várias coisas, aí eu já comecei a ter taquicardia, eu já comecei a ter dores de cabeça, a minha pressão já começou a alterar, eu já comecei a ter dor de estômago, inquietude, eu comecei a desenvolver, obviamente, a ansiedade. E eu não sabia muito bem o que era, eu só sabia que o meu organismo estava em movimento. Eu não parava, minha mente não parava, meus pensamentos começaram a acelerar, era noite e dia, pensamentos, pensamentos, e eu não conseguia mais acalmar a minha mente, acalmar as sensações no meu corpo desagradáveis, e cada vez foi piorando. Mais ou menos uns 20 dias eu comecei a abrir a boca, aí também é um ponto fundamental que eu quero chegar, que eu comecei a comentar com uma amiga o que estava acontecendo, porque até então eu não falava para ninguém. E aí ela começou a me dizer: "Rose, procura um médico, vai ver o que está acontecendo, vai tomar um remedinho". E eu comecei a minha resistência toda. Por quê? Como era vista? Eu era vista como uma pessoa forte, determinada, guerreira, batalhadora, que vence na vida, aquela pessoa que veio lá do interior e que vivia em condições muito simples e de repente conseguiu conquistar várias coisas. Eu já estava numa fase muito boa materialmente, financeiramente, e de repente a Rose se encontra numa situação dessa, como assim? Aí eu comecei a lidar com todas as minhas crenças e principalmente as minhas crenças limitantes. Essas foram as que mais me judiaram, porque eu tinha uma ideia, eu tinha uma programação mental de que procurar um médico, psicólogo, psiquiatra ou qualquer outra natureza para a parte mental era coisa de doido, era coisa de louco. Imagina dizer para mim procurar um profissional assim. Meu Deus, não, eu não. Isso é coisa de louco, isso é coisa de doido. Era essa informação que eu tinha armazenada aqui. E por conta disso eu resistia, eu não buscava profissional e o problema se agravava cada vez mais. Até que um dia eu resolvi, bom, eu não aguentava mais, eu já estava endoidecendo, eu já estava chegando em frente ao espelho, me olhava e quase que não me reconhecia. E aí a gente já começa a ter pensamentos, muitos pensamentos negativos, muita coisa ruim. Vai acontecendo, porque você vai querendo se libertar daquela ansiedade, daquela loucura, daquele aperto, daquele nó na garganta, daquela situação desagradável, que só quem viveu ansiedade ou está vivendo sabe o que eu tô falando. E aí eu fui procurar. Aí o primeiro que me deram foi um tarja vermelho. E adivinha o que aconteceu? Não funcionava para mim direito. O que era para durar 6 horas, um efeito de 6 horas, durava 2 horas e meia, 3. Mas já ajudava um pouco, né? Para quem não estava dormindo nada, para quem passava as noites em claro, ouvindo todo o barulho da rua, ouvindo cada carro que passava na rua, ouvindo o barulho dos pássaros que cantavam por ali, ouvindo cada chiado na madrugada. Nossa, é muito horrível não dormir. E aí eu comecei a tomar esse remédio. E eu acho até que esse remédio só piorou a situação, porque eu conseguia dormir aquelas 2 horas e meia, 3, mas você sabe que o medicamento ele apenas desliga a força o nosso cérebro, e ele não tem a recuperação natural, a regeneração natural de uma noite de sono dormida de forma natural. E aí depois começou
os sintomas começaram a piorar e eu continuava naquela rotina, querendo dar conta de tudo, querendo administrar tudo, querendo me meter em tudo, cuidar ali da minha família, do meu irmão, administrar meu relacionamento, estudando que nem uma doida, não, porque eu vou conseguir, porque a minha meta é passar nesse concurso, porque eu quero, porque eu estudo, porque eu já sei como é o caminho, eu já estudei, eu vou passar de novo, e é isso que eu quero, e insistia, e insistia, e insistia. Meu organismo dando sinais, meu corpo, minha mente dando sinais, e eu não parava, eu não parava, eu continuava, eu continuava, eu continuava. Até que um dia já tinha me inscrito para um curso presencial do final de semana, para esse mesmo outro cargo que eu estava estudando, para passar nesse outro concurso, de um nível mais elevado. E aí eu fui para esse curso de final de semana, e aí eu vou dizer para você que eu quase tive um troço durante o curso, mas eu firme ali, eu insistia em olhar para aquele quadro onde o professor falava, explicava, e eu não, eu tenho que aprender, porque era um professor muito maravilhoso para aquele propósito que eu queria. E eu não, eu preciso entender, e a minha mente, a minha cabeça parecia que eu ia desmaiar, ia me dar um negócio a qualquer momento, e eu não, tô ali, tô firme. Até que em uma altura da vida eu resolvi falar para um colega: "Olha, não estou muito bem". Eu estava quase caindo da cadeira, mas eu estava ali firme: "Não, eu aguento, eu posso, eu consigo, eu sou capaz de administrar isso, é só minha mente", e querendo administrar tudo aquilo. E aí o colega até disse: "Olha, então vai descansar e tudo mais", eu: "Não, vou aguentar". Aguentei até o final do dia. Fui para o quarto de hotel, eu estava sozinha. Cheguei no quarto, e aí eu não conseguia parar naquela cama, minha cabeça não parava, minha cabeça não parava, minha cabeça não parava, só girava pensamentos, aquela aflição, aquela coisa horrível. E aí eu não gosto nem de lembrar muito, hoje eu já consigo lembrar e contar com mais tranquilidade, porque não foi uma coisa nada boa, né, mas eu preciso te contar para você entender o que eu vivi, talvez você possa estar vivendo isso também. E aí eu pensei: eu vou me veio uma luz, porque eu pedia tanta ajuda para Deus, para me ajudar, para me iluminar, para me mostrar o caminho, o que que eu podia tomar para melhorar. E aí eu fui na recepção e pedi para ela me medir a pressão. Me veio uma luz, não tinha medido a pressão em momento nenhum até aquela hora. E aí eu medi a pressão. E aí a minha pressão estava 18/11. E aí eu me apavorei. E aí eu pensei, lembrei do meu pai, que faleceu com 44 anos de infarto, e aí eu: "Meu Deus, eu vou ter um troço, eu vou morrer". Já comecei a ficar pensando naquilo ali, porque eu não imaginava que a minha pressão estava alterada. Aquela sensação ruim na minha cabeça era a pressão alterada e eu nem sabia o que que era, porque eu resistia, eu já tinha ido num médico, como eu te falei antes, tomar aquele remedinho, mas aquele remedinho ali, como eu disse, me parece que estava só piorando a situação, dormia muito pouco por noite, e e aí naquele momento eu pensei: "Meu Deus, a coisa tá feia". E aí eu fui para o hospital. Na época Uber nem tinha, não era muito frequente, pedi para a recepcionista do hotel chamar um táxi e me fui, e tentando me controlar. Naquele caminho, enquanto eu ia até o hospital, eu pensei: "Meu Deus, se eu não morrer aqui, vai ser um milagre praticamente". E fui, tentando controlar minha mente, e fui, fui, fui. Cheguei no hospital. E aí pedi urgência e tudo mais, o doutor me atendeu. E aí eu me entreguei. Aí eu me entreguei. Aí eu desabafei, aí eu coloquei pra fora. Aí literalmente eu: "Tá bom, tá bom". Aí eu aceitei que aquilo estava acontecendo comigo, aí eu me entreguei, eu literalmente me entreguei. Aí foi remédio na veia, foi tudo que você possa imaginar para me acalmar, para me tranquilizar. A partir dali eu
desisti daquele curso que eu estava fazendo. No outro dia, até voltei pro hotel, daí já mais calma, medicada, né. No outro dia tentei até às 10 da manhã. Até às 10 da manhã fui para o curso, mas daí às 10 da manhã começou de novo aquela sensação desagradável. Saí do curso, voltei para casa, e aí começou a minha luta, a minha saga em resolver aquele problema. Aí finalmente eu aceitei, que é o que eu te digo. A aceitação é primordial na nossa vida. Aceitar o que está acontecendo, o fato que está acontecendo. Eu não digo aceitar, concordar, nossa, que legal isso. Eu digo, é isso que está acontecendo, então tá. Então, já está aqui, já está instalado na minha vida. Deixa eu cuidar disso. Como é que eu soluciono isso? E aí eu comecei. E aí começou minha saga para cuidar da minha ansiedade. Aí eu estava desesperada, eu cheguei desesperada no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, liguei para um psiquiatra, já não estava mais na fase de psicólogo, era psiquiatra mesmo. E o meu primeiro diagnóstico lá foi burnout, para você ter uma ideia. E aí eu fui para o médico, aí implorei por uma consulta, ele conseguiu me atender naquele mesmo dia. E aí eu comecei a me cuidar. Só que, gente, eu passei alguns meses correndo atrás de médico, atrás de psicólogo, porque daí o psiquiatra tem mais uma finalidade, o psicólogo outra, né. E nada resolvia direito para mim, nada resolvia, os remédios pareciam não fazer efeitos. Eu cheguei a sair de consultório com plano A, B e C. Olha só, a doutora me disse: "Se não funcionar esse aqui, tu toma esse, se não funcionar esse, tu toma esse". Tu pode imaginar o meu desespero, querendo ter uma noite tranquila de sono, querendo me acalmar, querendo voltar à minha paz, ao meu equilíbrio emocional, e sair de um consultório com dúvidas ainda, mais incertezas ainda, porque não sabia se aquilo ia funcionar e eu buscava assim, não, alguém tente me ajudar, alguém tem de me ajudar, alguém tem de fazer alguma coisa para isso parar. E eu fiz diversas terapias, o que você possa imaginar. Tudo o que me indicavam eu fazia. Terapias alternativas, nem vou citar agora, em outra, para não ficar muito longo o vídeo aqui. Em outra oportunidade eu posso falar para você. Mas eu fiz de tudo que me indicava. Até que, até que eu tive contato com mindfulness. Por meio de um livro, acredite, por meio de um livro, meu primeiro contato. E foi aí que eu comecei a retomar meu controle. Foi aí que eu comecei a voltar para mim, para o meu interior. Foi aí. Foi aí que a coisa começou a mudar. Então veja só, eu não sei se você está passando por alguma coisa assim, mas se você está, eu quero dizer para você que tem solução, que tem como resolver, que tem como administrar, porque a gente só precisa estar aberto ao conhecimento. E no momento que eu estou aberto, que eu busco soluções, eu encontro. Eu encontrei a solução, eu descobri que tudo aquilo estava acontecendo por conta da minha programação mental, por conta da forma que eu tinha aprendido, por conta do que me ensinaram, por conta do que eu aprendi, por conta da minha configuração mental. Que isso também vai ser tema de outro vídeo aqui. Como nós aprendemos, como nós vamos colocando informação para dentro do nosso cérebro. E era por conta de toda a minha programação, que eu passei por tudo que eu passei, que não precisava, mas eu passei.
porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, obviamente. E aí eu mudei tanto o rumo da minha vida. Eu desisti de concurso, daquele cargo que eu estava estudando, porque eu tive de ir me cuidar. Isso tudo durou em torno de 7 meses até eu voltar a me equilibrar, retomar o controle. Em outra oportunidade eu te conto mais detalhes, mas acho que já deu para você entender bem. E aí, quando eu retomei o controle, eu agradeci. Eu agradeci, porque começou a me despertar um mundo. Eu comecei a entrar num mundo que eu não conhecia e eu achei fascinante. Fascinante, fascinante. Que foi o mundo do autoconhecimento, o mundo da neurociência. Eu comecei a estudar mente, cérebro, comportamento humano, porque como que a gente funciona, como que o meu cérebro e a minha mente funcionam, por que que eu fico assim? Eu consigo mudar, eu consigo solucionar, eu consigo reprogramar, eu consigo restabelecer tudo isso? Eu consigo, eu consigo. Eu descobri que sim, que era possível. E eu comecei a aplicar aquelas técnicas. E agora eu quero te convidar. Se você também tem interesse, passa por isso e quer se libertar dessa ansiedade do mal que só causa prejuízo, que só faz mal na tua vida e, consequentemente, a todas as pessoas ao teu redor. Eu quero te convidar para participar da minha aula, uma aula gratuita, 100% gratuita e online, que vai acontecer no dia 17 de julho, às 20 horas, aqui nesse canal no YouTube. E eu vou trazer mais técnicas para você ir se libertando da ansiedade. E se você tiver interesse, clique aqui em Saiba Mais, onde eu vou te contar um pouco mais como foi, o que eu fiz para sair daquela situação e a fim de que eu possa te ajudar também um pouco mais. Te espero na aula no dia 17 às 20 horas. Um super beijo!